Vejam, o título dessa mensagem, Israel, a nação eleita. Salmo 147, versículo 19, versículo e 20. 147, 19 e 20. É para a gente entender que Israel é a nação eleita. Que nenhuma outra nação na terra, ela foi escolhida como Israel. Nem gregos, nem romanos, nem africanos, nem americanos. Nenhuma outra nação foi escolhida como Israel foi escolhida. Então, quando a gente fala de Babilônia, do sistema babilônico, extirpando Israel, colocando Israel de lado, colocando no coração das pessoas um sentimento anti-povo judeu, anti a religião judaica, né? Falando que os judeus mataram Yeshua, falando que os judeus mataram Jesus, que os judeus rejeitou, porque está escrito que ele veio para os seus e os seus o rejeitou. Então dá a impressão que Israel como se diz, o bicho-papão da história, né? Então, na realidade, tudo isso não passa de um sistema, né, babilônico, porque o maior objetivo da Babilônia é plantar no coração, como eles fizeram no mundo inteiro, que Babilônia, Roma, o Império Romano, a Igreja Católica Romana, né, ela é a igreja mais correta que existe. Aí vem depois, em segmento, as igrejas evangélicas, que cada uma luta, né, luta para dizer a minha igreja é a verdadeira, a do fulano é falsa. Estão sempre brigando entre eles, um brigando com o outro. Não, a minha é a verdadeira, porque a minha está cheia. Não, a minha tem milagre. Não, a minha expulsa demônios. E aí os judeus mataram Jesus. Então, esse sentimento despertou o ódio de muitas pessoas, né? Inclusive o Adolf Hitler, ele perseguiu os judeus na Segunda Guerra Mundial justamente por causa disso. Inclusive, Martinho Lutero queimou, vocês não sabem, mas Martinho Lutero queimou inúmeras igrejas dos judeus por causa que ele tentou trazer os judeus para o catolicismo romano. E os judeus nunca vão aceitar isso. Os judeus que são crentes em Yeshua nunca vai aceitar o Jesus solar. Nunca vai aceitar o Jesus que foi criado por Roma, o Mashiach romano, o Salvador de Roma, que a Roma criou. Então, nunca o judeu vai aceitar. Então, em Salmos 147, versículos 19 e 20, a palavra do Eterno diz assim, ó, Salmos 147, versos 19 e 20. Mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, enquanto os seus juízos não os conhecem. Louvai ao grande Yehoá. Então veja bem, a palavra do Eterno diz, não fez assim a nenhuma outra nação. O Eterno não mostrou os estatutos, os juízos, a nenhuma outra nação, a não ser quem? Israel, os judeus. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Foi o oráculo do Eterno. Nenhuma outra nação serviu o Eterno se manifestar. Não que ele não tentou, ele tentou. Inclusive, antes de Abraão, o Eterno tentou muitas outras nações. Vocês não conhecem o fio da história, o começo dessas histórias. O Eterno lá atrás tentou. E ele, olhando por toda a terra, como a palavra do Eterno diz, que os olhos deles procuram alguém na terra cujo coração é totalmente dele, para que ele possa o quê? Se manifestar forte. O Eterno sempre esteve procurando. Então ele achou quem? Achou Abraão, conhecido como Abraão, mas o nome é Abraão. Ele achou Abraão para se manifestar através de Abraão, para levar através de Abraão a sua Torá.
os seus mandamentos e os seus juízos. No versículo 19 diz assim, ó, mostra a tua palavra a Jacó, na Bíblia, como chama? Adulterada por Roma, está escrito Jacó, né? Mas é Jacó. Mostra a tua palavra a Jacó, os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Quanto aos seus juízos, não os conhece. Então veja bem, as nações não conhecem o juízo de quem? Do Eterno. Roma conhece o juízo do Eterno. Os gregos conhecem o juízo do Eterno. As nações não conhecem. Não conhecem, não conheceram, e muito pelo contrário, quando tiveram a oportunidade de conhecer, eles simplesmente torceram, deturparam e tiraram o juízo para que as pessoas não tivessem conhecimento da verdade. É tanto que uma das coisas maiores que se faz até hoje por Babilônia é que as pessoas não obedeçam mais a Torá. Que as pessoas não guardem mais o Shabat. Eles não fazem ideia do mal que eles estão trazendo fazendo isso. Porque o objetivo deles é o quê? É profanar o que o Eterno deu a Israel. O Eterno deu os juízos, o Eterno deu os estatutos a quem? A Jacó e a Israel. Mas as outras nações não os conhecem. Então, quando Roma era um império e tomou conta dos juízos, das escrituras sagradas, dos pergaminhos que eles capturavam, eles simplesmente tacavam fogo, muitas das vezes sem sequer ler. Só pelo fato de estar em hebraico ou aramaico já era o suficiente motivo deles queimarem para que o mundo não soubesse a verdade sobre os estatutos e os juízos que rege em Israel, que o Eterno regia entre o seu povo. Então, todas as nações que se levantam falando do Eterno, se não proceder de Israel, a gente não pode dar dando ouvido. Então, como que Roma, como que o imperador Constantino se levanta, se denomina Papa, se denomina apóstolo, manda criar um conselho de Nicéia, fazendo o quê? Uma mistura de várias religiões, tiram o nome sagrado do Eterno das Escrituras, o nome do seu filho, o Mashiach, Yeshua das Escrituras, e ali ela se declara dona da verdade. Você não conhece. Não foi a ela que o Eterno se manifestou. Inclusive, o Santo Agostinho, no ano de no ano de 325, Agostinho chega ao ponto de dizer que Roma era dona da palavra, que o Eterno havia rejeitado Israel totalmente, que Roma era a dona da palavra, porque o apóstolo Pedro, segundo eles, que é o apóstolo que eles inventaram também, que a gente sabe que o nome não é Pedro, é Kefa, que o apóstolo Pedro deu a eles essa autoridade, porque Roma passou a ser a igreja verdadeira do Senhor. Então, a partir daí, Roma começa a sua empreitada religiosa, tirando Israel do foco, tirando o povo de Israel do início, da visão. Para quê? Para que Roma se tornasse o quê? O centro de todas as coisas. E uma vez que Roma se torna o centro de todas as coisas, ela cria a própria religião. Por isso que ela é chamada de Babilônia, porque Babilônia, tem muitos judeus nas pregações, na internet, nos seus vídeos, que tem vergonha de falar publicamente que é Roma. Roma é a Babilônia. O Império Romano criou essa Babilônia, que quer dizer confusão,
e fez com que todas as religiões viessem estar, todos os deuses gregos e deuses pagãos estivessem dentro das escrituras sagradas. Então, a gente está vendo aqui, no livro de Salmos, Tevilim, 147, vamos ler mais uma vez, 147, versículo 19 e 20. Para levar você ao entendimento. Vocês estão entendendo? Sim. Então diga, assim seja. Assim seja. Mostra a sua palavra, 147, versículo 19. Mostra a sua palavra a Jacó, e os seus estatutos e os seus juízos a Israel. Está dizendo que ele mostrou para Roma? Roma sempre adorou o sol. Roma sempre adorou quem? Júpiter e vários deuses e deusas. Os gregos sempre adoraram Zeus, Diana e outras dezenas de deuses que eles têm lá. Principalmente naquela época. Então, o Eterno não mostrou a eles os juízos e os estatutos. Embora muitas das vezes Israel sempre tropeçou, felizmente Israel sempre deu as suas mancadas, mas foi Israel que o Eterno escolheu. É como nós, né? Nós também não podemos dizer que somos perfeitos. O Eterno nos escolheu, nós falhamos, mas sempre estamos aqui porque buscamos a verdade. Israel sempre também teve seus momentos de tropeço, mas Israel sempre foi a nação que, através de Abraão, cresceu e se tornou um grande povo com a intenção, qual a intenção do Eterno para com Israel? Fazer com que de Israel viesse quem? O nosso Salvador Yeshua, o Cordeiro do Eterno, para nos livrar do pecado e da condenação. No versículo 20, não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Yahweh. Aleluia. Então veja bem, ele não fez assim a nenhuma outra nação. Nenhuma outra. Mas existe história da Trindade no Egito. Existe história da Trindade na Índia. Existe história da Trindade na Grécia, em Roma, no Japão, na China. Existem vários deuses, várias entidades querendo se mesclar ou parecer a Yeshua. Mas Roma foi lá e criou um especial, usando a própria Escritura, colocando o nome nele de Jesus, colocando uma data de nascimento, que era o dia 25, colocando um nome, dando a ele o nome de uma mãe, Maria, que inclusive é a mãe de Buda. Buda deve estar bravo com ele. O Buda deve estar bravo. Eles cataram o nome da Maria, mãe do Buda, e estão falando que é a mãe do Salvador, de Tammuz. Então eles fizeram uma Babel tremenda, uma tremenda de uma bagunça, pegando o juízo que o Eterno deu a Israel, os estatutos sagrados, e tiraram de nós a verdade, fazendo com que o domingo se tornasse o principal dia de adoração, sendo que todos os domingos os povos pagãos, inclusive Samira instituiu que o domingo fosse o primeiro dia da semana e tudo que fosse primeiro fosse oferecido a Tammuz e ao Deus Sol. O dia 25 de dezembro, colocado como dia do nascimento